Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não é um inscrito aqui do nosso canal, eu gostaria de pedir que você faça a sua inscrição e ative o sino de notificações, fica aí no painel, ativa o sino, escolhe a opção todas para que você receba as notificações sempre que tivermos vídeos novos aqui e compartilhe também nas suas redes sociais os nossos vídeos para deixar o nosso canal mais conhecido, para que mais pessoas venham se inscrever e mais pessoas tenham acesso a esses vídeos, a esse conteúdo e o canal seja ainda mais divulgado para ajudar a outras pessoas a receberem a palavra de Deus aonde elas estiverem. Essa semana nós estamos fazendo um especial falando sobre a vida de José, estamos separando por partes para cada vídeo a gente focar num assunto diferente. E hoje nós chegamos ao episódio 5 e desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado os vídeos e têm assistido regularmente os vídeos. Isso dá uma motivação, isso valoriza o nosso trabalho e tem sido uma bênção na minha vida desde que eu comecei a fazer esse canal. Tem um pouco mais de 2 meses, tem sido uma bênção para mim, eu tenho aprendido bastante com ele e tenho certeza que tem abençoado a vida de outras pessoas também, e eu espero que você seja uma dessas pessoas. Então hoje nós vamos continuar, vamos dar prosseguimento àquilo que nós vimos no vídeo anterior, e eu vou separar hoje em 2 textos. Nós vamos primeiro ler o que vai falar a respeito do sonho que teve o copeiro do rei, o copeiro-chefe. Depois nós vamos ver o que sonhou o padeiro, e o que isso tem a ver com a história de José, que é o nosso personagem principal. Então vamos lá no livro de Gênesis. Quem não conhece a Bíblia, ela é dividida em livros e o primeiro livro é o livro de Gênesis. Então você vai lá no número 40, no capítulo 40, e agora nós vamos começar a nossa leitura lá do verso 9, tá bom? No versículo 9 em diante, e aí a gente vai parando para poder compreender esse texto. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. E tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Então primeiro a gente vê o sonho do copeiro. Ele sonhou com aquela vide, nascendo os ramos e as uvas, ele espremendo o suco no copo do rei, entregando diretamente na mão do rei. E Deus ele vai dar esse dom para o José. Deus ele vai revelar ao José o que significava aquele sonho. Então José vai falar, dentro de 3 dias você vai ser readaptado, reabilitado ao seu cargo. Você vai sair dessa cadeia e você vai voltar a servir ao rei pessoalmente. Mas quando você sair e tiver tudo bem com você, lembra-se de mim. Fale sobre o meu caso para o rei, porque eu não fiz nada para merecer estar aqui. Primeiro eu fui roubado da minha terra e aqui quando cheguei nessa terra eu não fiz nada que justificasse a minha prisão. E de fato, ele foi mesmo roubado da terra dele e de fato ele era inocente, ele não tinha feito nada para estar naquela cadeia. Se você assistir os vídeos anteriores, hoje nós estamos no episódio 5. Se você assistir os vídeos anteriores, você vai ver como que o José vai chegar nessa situação, a ponto de estar preso em uma cadeia, a ponto de estar numa terra que não era a dele. O que aconteceu com a vida desse jovem? A vida dele começa a mudar a partir dos seus 17 anos. O que acontece na vida dele para que hoje ele estivesse nessa realidade?
Então é importante a gente olhar um pouco para trás, até para a nossa vida, para a vida de outras pessoas, para a gente entender como que essa pessoa chegou no estado que ela está hoje. Alguns vídeos passados eu falei, a gente precisa ter cautela até mesmo para sentir pena, entre aspas. Eu não gosto desse termo, sentir pena, porque as pessoas confundem, né? Deus, ele deseja que nós tenhamos misericórdia das pessoas. Mas pena é uma outra coisa. Inclusive, eu já fiz até um sermão a respeito disso. Dá uma procurada aí no canal que você vai ver a diferença de misericórdia, a diferença para pena. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes você olha a situação de uma pessoa e você já se sente ali meio que inclinado a sentir pena ou compaixão ou misericórdia daquela pessoa, mas você não sabe o que levou aquela pessoa a estar ali. No caso de José, ele não fez nada para estar naquela situação, mas muitas vezes a gente, antes de falar, ai coitado, a gente precisa saber o que aconteceu com a vida daquela pessoa, porque tudo é uma sucessão de atos, né? A gente faz coisas que vão culminar em outras coisas e isso justifica muito aquilo que a gente possa estar vivendo no momento. Então o José, ele vai fazer esse pedido, olha, se lembre de mim quando estiver tudo bem. E é curioso esse termo, essa observação, se lembra de mim quando estiver tudo bem. Quantas vezes a gente ajuda uma pessoa na hora que ela está na pior, e aí quando ela está bem, quando ela está lá em cima, quando está tudo tranquilo, ela sequer lembra de nós. Ela não lembra de todos os sims que nós demos para ela, ela não lembra de todas as vezes que nós estendemos a mão para ela, ela não lembra de todas as vezes que nós ajudamos com uma palavra, ou com uma ação, ou com um recurso material, mas a gente sabe que o mundo ele não é quadrado, ele é redondo, ele dá voltas e a gente sabe que isso é algo que a gente precisa refletir. Assim como nós precisamos lembrar das pessoas que nos abençoaram, que nos ajudaram quando nós precisamos, nós também precisamos lembrar e selecionar bem e observar bem quem são as pessoas que nós estendemos a mão para ajudar e quando elas estavam lá em cima, quando já estava tudo bem com elas, elas simplesmente esqueceram de nós, como se nunca tivessem nos conhecido. Aí agora a gente vai ler, lá a partir do versículo 16, o sonho do padeiro-chefe. Esses dois foram parar na cadeia porque ofenderam o rei. E agora nós vamos ver o que aconteceu com o padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Gente, eu já quero, antes de mencionar aqui esses versículos, eu já quero logo fazer a minha defesa. Quando eu comecei a sorrir assim, lendo, obviamente não foi para escarnecer, afinal de contas alguém literalmente perdeu a cabeça. Mas é porque tem coisas que nos chocam, são coisas tão inusitadas, cada um reage de uma maneira. E quem me conhece mais intimamente sabe que num momento de nervosismo ou num momento inusitado, a minha tendência é rir, não é chorar. Então eu peço desculpas, eu de maneira nenhuma estou debochando, é uma passagem muito séria, mas o ser humano é assim, né? A mente de cada pessoa funciona de um jeito, a minha mente funciona assim desde que eu me entendo por gente. Então quando eu tiver uma situação assim meio inusitada, assim, meio, né, que traz um nervosismo ou que requer uma seriedade, onde você precisa estar sério, provavelmente eu vou dar uma risada, mas
Eu peço desculpas. Então vamos prestar atenção aqui no que aconteceu. O padeiro ficou todo animado, coitado. Ele escutou ali a interpretação do seu colega, né? A interpretação para o sonho do copeiro. Ele falou, opa, então a interpretação é boa. E ele foi logo apresentando o sonho dele ali para o José. Não, eu também tive um sonho. E ali eu sonhava, tinham 3 cestos, eles estavam na minha cabeça. E no cesto mais alto, as aves estavam lá comendo as delícias do rei. E aí, coitado, José ele não podia mentir, né? Ele falou, olha só, meu amigo, realmente, esses 3 cestos, eles também são 3 dias mais. Então, né, é isso. Aí ele fala que ele ia perder a cabeça. E coitado, aquele homem deve ter passado os próximos dias aflitos. Gente, desculpa, porque é algo terrível. É terrível, mas assim, causa um nervosismo. Então, desculpa, eu vou tentar me concentrar. Então, o que acontece? A gente vai ver lá no finalzinho que o copeiro, de fato, ele vai voltar a entregar a taça ali na mão do rei. Então, aquilo que o José falou, de fato, aconteceu para ele, mas infelizmente aconteceu para o padeiro também. Lá na data do aniversário do rei, até curioso, para quem acha que aniversário não é bíblico, aniversário é bíblico sim. Se você falar, aniversário não é cristão, aí isso é outra coisa. Mas aniversário é bíblico porque ele está mencionado na Bíblia, tá bom? E você vê aqui que tem relatos de pessoas que na data em que elas nasceram, comemoravam o seu nascimento. Aí, por que eu estou fazendo esse adendo ao nosso texto? Eu sempre falo que a palavra de Deus ela é cheia de detalhes e nós não podemos ignorar os detalhes, porque é a somatória dos detalhes que vai trazer a valorização do texto, não é? É um detalhe adicionado a outro detalhe que vai trazer toda uma valorização para o texto em si. Então a gente precisa prestar atenção em todas as coisas. Então, se está mencionado aqui no texto, é porque é algo que Deus inspirou que o seu escritor trouxesse para esse texto. Então, antes da gente discutir no sentido, né, de colocar opiniões, se aniversário, comemorar aniversário é coisa de Deus, não é coisa de Deus, é cristão, não é cristão, é bíblico, não é bíblico? Bom, se é bíblico, a gente vê que é. Bíblico é o que está mencionado na Bíblia. É bíblico, está na Bíblia. A pessoa estava ali comemorando o aniversário dela, comemorando a data em que ela nasceu. Ah, mas é cristão? Aí é outra coisa. Mas o que eu posso dizer em relação a isso? Se comemorar aniversário é algo bom ou é algo ruim? A gente precisa entender o seguinte: o que é o aniversário? Aniversário nada mais é do que você comemorar a data que você nasceu. Quando você é empresário, você comemora o aniversário da sua loja, da sua empresa, é a data em que você fundou a sua empresa. E aí você vai lá, você faz promoção para os seus clientes, você coloca aquela faixa lá, você comemora com seus funcionários a data que você fundou a sua empresa. A sua empresa nasceu naquela data. Então, o aniversário nada mais é do que você comemorar o nascimento. Pois bem, outro ponto. Quem nasce? Foi quem recebeu a vida, correto? Parece óbvio, mas a gente precisa bem detalhar. Só pode comemorar um aniversário aquele que nasceu, aquele que recebeu a vida. E a Bíblia fala que a vida é um dom de Deus. Deus nos deu a vida. Deus ele nos deu a vida como um presente. Então, na minha concepção, e aí cada um tem que ter a sua própria interpretação, mas na minha concepção, comemorar aniversário nada mais é do que comemorar a vida que Deus te deu. Se você conseguiu concluir ali um ciclo novamente de 12 meses, que é o tempo que nós consideramos como anual, se você completou mais um ciclo e você chegou novamente na data que você nasceu, isso para mim é comemorar algo que Deus nos deu, algo de bom, comemorar a vida. Aí cabe a cada pessoa
que ela avalie essa interpretação. Calma aí, a vida foi um presente que Deus nos deu. Só comemora o aniversário, obviamente, quem está vivo. Deus deu a vida e a pessoa comemora a vida. Então, dentro da interpretação de cada pessoa, essa pessoa vai compreender se ela vai comemorar um aniversário ou se ela não vai comemorar um aniversário. Isso vai muito além de religião, dogma, tradição. É simplesmente raciocinar. Deus nos fez seres que raciocinam, seres racionais. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então é muito mais simples do que não, é religião, é um dogma, é uma tradição, é raciocinar. É só você parar para pensar. Deus nos deu a vida é um presente, aniversário é comemorar a vida. Então, será que é algo ruim comemorar um aniversário? Será que é algo pecaminoso? Aí vai da interpretação de cada um, essa é a minha interpretação. Então, é o que eu sempre falo, o texto ele é cheio de detalhes, a Bíblia é cheia de detalhes. Então, tudo serve para a nossa vida. Ah, isso não tem diretamente a ver com o fato do que a gente está lendo? Se não tivesse, não estaria escrito aqui. Mas tudo que está na palavra de Deus é proveitosa. A palavra de Deus ela é útil para todas as coisas. Então, de repente, alguém vai assistir esse vídeo, estava aqui na dúvida se devia ou não deveria ir a uma festa de aniversário, fazer uma festa de aniversário por conta da religião que segue, por conta de algo que aprendeu na infância. Então, toma aqui essa reflexão, porque a palavra de Deus ela é cheia de possibilidades. A gente precisa interpretar dentro do contexto que Deus nos dá. Por isso que eu sempre falo, antes de você começar uma leitura bíblica, ore e peça a Deus que Ele vá te conduzindo naquela leitura, que Ele vai te dando a interpretação daquele texto, para que você não venha a achar aquilo que a sua mente te induzir, né? A palavra de Deus não tem que ser achismo, a gente tem que interpretá-la da maneira que o Espírito Santo nos dá. Então é isso. Então tudo o que o José falou de fato aconteceu e no aniversário do rei, o padeiro-chefe foi condenado e aconteceu dele perder a cabeça, como José tinha falado. Mas lá no último versículo nós vemos aquilo que nós falamos ainda há pouco. O copeiro que foi reabilitado ao seu cargo, voltou a servir o rei pessoalmente, esqueceu do José. Ele recebeu uma ajuda do José. Ele teve o seu sonho interpretado pelo José. Às vezes a gente acorda, a gente consegue lembrar daquilo que sonhou. Nem sempre isso acontece, mas às vezes a gente lembra. Só que às vezes são coisas assim, parece que são tão aleatórias, que aquilo causa, não sei em vocês, mas às vezes em mim causa um desconforto e fica tentando quebrar a cabeça, juntar uma coisa com a outra, às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa. E aquela dúvida, só a sensação de você, será que é algo bom, ruim? Será que eu devo me preocupar? Será que é um aviso? Será que é apenas uma junção de memórias ou de pensamentos? Será que eu fui dormir tão cansado que a minha mente acabou misturando tudo? E aí você fica com aquela ansiedade e você não sabe o que é aquilo que você sonhou. Então o copeiro e o padeiro estavam agoniados e o José, através do dom que Deus deu para ele, ele trouxe um respiro, um alívio, pelo menos para o copeiro. Ele trouxe o esclarecimento daqueles homens, daquilo que eles tinham sonhado. Então ele ajudou aquele copeiro a ter paz. Os próximos 3 dias que ele passou na cadeia, o copeiro pôde ter paz, porque dentro de 3 dias ele saiu de lá, voltou à vida normal. Mas ele esqueceu da ajuda que ele recebeu. Então, gente, vamos deixar isso bem memorizado na nossa mente. A gente não pode esquecer as pessoas que nos ajudaram. Ah, ajudou um dia na minha vida, mas me ajudou. Nossa, aquela pessoa me ajudou durante muito tempo. A gente tem que lembrar. Ah, me ajudou com dinheiro, me ajudou com uma palavra, me ajudou cuidando dos meus filhos, me ajudou arrumando a minha casa, me ajudou me dando uma carona, me ajudou me levando ao médico, me ajudou me dando um sermão, me ajudou me chamando a atenção. Não importa o tipo de ajuda, a gente não pode esquecer. Eu sei que é humanamente normal esquecermos de coisas importantes. Tem gente que acha que não se esquece de coisas importantes. Gente, eu falo, infelizmente a gente esquece de coisas importantes. Às vezes a gente esquece um compromisso importante. Às vezes a gente esquece que a gente precisa ir numa consulta, algo importantíssimo para a nossa saúde.
Infelizmente, já tiveram casos, infelizmente, de pessoas que esqueceram o seu bem precioso, o seu filho, esqueceram no carro, esqueceram em algum lugar, infelizmente, e até coisas muito ruins aconteceram por conta disso. Então, gente, é humanamente normal esquecermos de coisas importantes, esquecermos de pessoas importantes para nós. Humanamente, isso é normal. Mas é sempre bom que nós tenhamos o hábito de trazer à nossa memória as coisas boas que pessoas já nos fizeram. Eu já falei isso em outros vídeos. A gente tem muito hábito de lembrar das coisas ruins que as pessoas nos fazem. Lembrar de coisas que pessoas nos fizeram, que nos machucaram. Mas é muito importante também, e mais ainda, a gente fazer esse exercício de lembrar de coisas boas que fizeram para nós. Porque a gente não vive só de coisa ruim. O mundo, por mais que ele esteja do jeito que está, ele não tem só coisas ruins. É porque a gente sempre enaltece, a gente sempre coloca o foco, a gente sempre coloca a luz nas coisas ruins. O jornal que mais vende é o que tem a desgraça, não é o que tem coisa boa. Sempre foi assim. Então a gente precisa fazer esse exercício de lembrar, poxa, aquele fulano, eu tô com raiva dele, ele me fez aquilo, ele me falou aquilo, mas preciso me lembrar, em outra época da vida ele me ajudou bastante. Pô, mas aquela fulana, eu tô chateada com ela porque ela fez isso e isso, mas em outro momento da vida ela me ajudou em determinada coisa. Então a gente precisa fazer esse exercício porque dessa maneira, além da gente estar alimentando a nossa alma com coisas boas, a gente não está se alimentando de raiva, de rancor, a gente também está exercendo a gratidão. E Deus, ele gosta muito das pessoas que agem com gratidão. Pessoas que sabem reconhecer aquilo de bom que outras pessoas fizeram para elas. Assim como nós fazemos coisas boas para as outras pessoas, muita gente nos faz coisas boas. Às vezes coisas tão que a gente às vezes nem considera, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. O que você considera que seja uma grande ajuda? Porque a ajuda, ela é boa em todo sentido. Se for uma ajuda que vem com uma boa intenção, não importa se é uma ajuda que te dá dinheiro, ou se é uma ajuda de uma palavra, ou se é uma ajuda para olhar o teu filho, ou se é uma ajuda para te dar carona para levar o teu filho ao médico. Mas a gente precisa validar as coisas boas que as pessoas nos fazem. Parar um pouco, né, de colocar luz naquilo de ruim que as pessoas nos fizeram e começar a puxar na memória as coisas boas que as mesmas pessoas nos fizeram. Porque nós temos capacidade tanto para fazer o mal quanto para fazer o bem. E no caso do José, ele vai ficar mais um tempo na cadeia, porque a pessoa que ele ajudou e ele pediu, poxa, quando você estiver lá fora, fala do rei do meu caso, fala para ele que eu não fiz nada para estar preso aqui, fala que eu te ajudei, lembra de mim quando tiver tudo bem com você. Mas ele não lembrou e por isso o José vai passar mais um tempo na cadeia. Quanto tempo mais que o José vai ficar? O que vai acontecer com ele? E de que maneira que ele vai sair da cadeia? Nós vamos ver no próximo vídeo, se Deus permitir, no dia de amanhã. Então já deixa agendado aí, ativa as notificações, escolhe a opção todas, porque você vai receber tudo que for colocado aqui no canal e compartilha. Clica aí agora em compartilhar, compartilha esse vídeo e marca um horário amanhã para você assistir esse vídeo. Avisa os seus familiares, avisa os seus colegas de trabalho, colega da escola, avisa os seus amigos para que eles também se inscrevam nesse canal. Você vai estar ajudando o canal a ganhar visibilidade. O YouTube vai indicar esse canal para outras pessoas e outras pessoas também vão tomar conhecimento do canal e vão ser abençoadas com tudo que a gente faz aqui. O nosso objetivo, eu sempre falo, é levar a palavra de Deus de uma maneira simples. Esse é o nosso principal objetivo aqui. E você pode participar disso compartilhando os nossos vídeos e pedindo para as pessoas que você conhece se inscreverem aqui no nosso canal. Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui e, se Deus permitir, até o próximo vídeo e fica com Deus.